Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Elvio Cavalcante. Essas são as aulas 53 e 54. Operações com probabilidade faz parte do setor A. Os objetivos da nossa aula hoje é aplicar o resultado sobre probabilidade, intersecção do cálculo de probabilidades, aplicar também a probabilidade da união no cálculo de probabilidades, calcular probabilidades em espaços amostrais não equiprováveis, calcular probabilidade em condicionais também. Na aula anterior, nós falamos sobre espaços amostrais equiprováveis, que podem surgir. Então, nós temos o número de eventos, ou seja, o nosso evento A, dividido pelo espaço amostral, que é o nosso NE, tá certo? Então, exemplo, considere o experimento, o sorteio de um dia da semana. Então, ao todo, nós temos 7 dias. Se eu quero sortear segunda-feira, eu tenho, então, 1/7. Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre a habilidade, trabalharemos a habilidade 28 e 29, que é resolver situação e problema, que envolve conhecimentos de estatística e probabilidade. E a habilidade 29, utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para uma construção de argumentação. Lembrando que essas habilidades são todas habilidades do Enem, tá certo? Então, primeira coisa, probabilidade de intersecção de eventos. Então, se eu tenho dois eventos e eles não têm intersecção, então o que eu posso fazer? Exemplo, eu considero o evento sortear um número em uma roleta que contém os números de 1 a 5 e observar a face sorteada no lançamento de uma moeda, certo? Então, um é o evento de 1 a 5, outro é o espaço amostral de uma moeda. Tá? Então, eles são distintos, são eventos distintos. Nessa condição, a gente utiliza o E. Por que o E? Porque eles são distintos, tá bom? Então, tirar o número ímpar na roleta e tirar a face de uma moeda, ou seja, tirar a cara da face de uma moeda, são independentes, por isso a gente chama de distintos. Então, sempre que aparecer a palavra independente ou distintos, significa que eles não têm ponto em comum entre eles, ou seja, não tem intersecção. Então, você faz uma multiplicação. Exemplo aqui, tá? Então, você tem 2 coroas, 4 coroas, então, e aqui a intersecção, observe que são distintos. Probabilidade de união de eventos. Então, agora vamos juntar esses eventos. Então, considere o experimento. Observar a face sorteada do lançamento de dados de 6 faces numeradas de 1 a 6 e sortear o número par. Então, observa que tem par e tem números de 1 a 6. Então, o dado vai dar todos os elementos de 1 a 6 e o evento A vai ser, ou seja, o outro evento vai ser 2, 4 ou 6, ou seja, os números pares. Então, observe que existe aqui uma união entre eles. Naquele caso ali, ou seja, sortear um número par menor que 2, então você tem 3 para 6 mais 1 para 6. Ou seja, você tem 4/6, que é a mesma coisa que 2/3, tá? Então, como que soma? Conserva-se o denominador e soma o numerador, 3 mais 1. Ainda a propriedade condicional, nós temos aqui a intersecção sobre a propriedade B. Então, ó, exemplo. Suponha que o número inteiro de 1 a 30 será sorteado. Se quisermos calcular a probabilidade de sortear um número par, temos 15 possibilidades, ou seja, de 1 a 30 nós temos 15 pares, 15 ímpares, né? Esse é o espaço amostral, ou seja, 30 elementos. Porém, se quisermos calcular a probabilidade de sortear um número par, sabendo que o número sorteado é menor que 10. Então, temos apenas 4 possibilidades dos números pares e menores que 10. Ó a palavrinha E. Tá? Então, apareceu aqui a palavrinha E. Então, par e menor que 10, tá certo? É 4 em relação a 30, dividido pela probabilidade de B, que são todos os elementos de 0 a 10, no caso, né? Que são os números que vai, ou seja, são 9 números. 1, 2, 3, até chegar em 9, então, que são menores do que 10. 9 sobre 30. Então, o que eu tenho aqui? A probabilidade da intersecção entre A e B, que são os 4 elementos, ou seja, são os 4 números pares, dividido pela probabilidade dos elementos, que são os números de 1 a 10, também por 30. Então, você tem aqui duas divisões.
E aí essa divisão vai ficar o quê? 4 nonos. Então você tem 4 sobre 30 e 9 sobre 30. Vamos resolver nossas questões, desenvolvendo as habilidades. Lançando-se determinada moeda tendenciosa, quando fala tendenciosa ou quando fala viciada, significa que ela tem maior probabilidade de cair determinado lado, para cima ou para baixo, tá certo? Assim como também um dado tendencioso ou um dado viciado, é porque ele cai determinado lado mais vezes do que o outro. A probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade de sair coroa. Em 2 lançamentos dessa moeda, a probabilidade de sair o mesmo resultado é igual a quanto? Então, para a gente resolver, bem simples. Se a probabilidade de sair cara e coroa, as probabilidades de sair cara e coroa são respectivamente enunciados, ou seja, é o dobro da probabilidade de sair cara, é o dobro da probabilidade de sair coroa, então, nós temos então que a probabilidade de sair cara mais a probabilidade de sair coroa é igual a 1, então nós vamos escrever assim, 2 probabilidade de sair cara, coroa, mais a probabilidade de sair coroa é igual a 1. Então, a probabilidade de sair coroa é igual a 1 sobre 3, 1 terço. E a probabilidade de sair cara é 2 terços, entendeu? Então, se for 3 tudo, então você tem 1 terço em relação a de sair coroa e 2 terços em sair cara, porque cara é o dobro de sair coroa, que é o casinho, tá bom? Assim, a probabilidade de sair o mesmo, as duas sair caras ou as duas sair coroas é dada por 1 sobre 3, mais 1 vezes 1 sobre 3, que é esses dois aqui, mais 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Então, aqui, ó, 1 vezes 1 é 1, né? 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, então 4 com mais 1, 5, 5 sobre 9, 5 nonos. Essa aqui é uma pergunta bem fácil, bem simples. Em uma população humana, a probabilidade de um indivíduo ser mudo é 50 sobre 10 mil. A probabilidade de ser cego é 85 sobre 10 mil. E a probabilidade de ser mudo e cego é 6 sobre 10 mil. Nesse caso, ser mudo não exclui a possibilidade de ser cego. Com base nessas informações, a probabilidade do indivíduo escolhido ao acaso ser mudo ou cego, a palavrinha ou, certo? Ou mudo ou cego, é. Então a probabilidade vai ser dada pelo seguinte: 50 sobre 10 mil mais 85 sobre 10 mil menos 6 sobre 10 mil. Professor, por que menos 6 sobre 10 mil? Porque a gente tira a intersecção, lembra? Então a gente tira a intersecção, ou seja, a probabilidade de mudo e cego. Então ele perguntou de ser cego ou mudo. Então tirando a intersecção, nós vamos ter 129 sobre 10 mil, que dá 0,0129. Essa aqui era a resposta correta lá nessa questão. 2 dados convencionais honestos. Olha a palavra honesto. Quando a palavra honesto aparece, significa que esses dados têm a probabilidade de qualquer um dos lados sair iguais. Ou seja, a mesma probabilidade que tem o 6 de sair, também tem o 1 de sair. Sabendo-se que saiu o número 6 em pelo menos um deles, a probabilidade de que tenha saído o número 1 no outro é quanto? Então aqui nós vamos construir nosso espaço amostral. Nosso espaço amostral, ou seja, já que saiu 6 de um deles, e ele quer saber qual a probabilidade de sair 1 no outro. Então, se saiu 6, então eu tenho como possibilidade 1 e 6, 2 e 6, 3 e 6, 4 e 6, 5 e 6, 6 e 6. Agora, com o primeiro saindo 6. Então, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5. E o 6 e 6 já estava aqui, tá bom? Então, desses que saiu 1 e 6 é apenas o primeiro e esse daqui, ó. Tá? Então, eu tenho só duas possibilidades saindo 1 e 6 ou 6 e 1. Então, eu tenho 2 para 11, ok? Então, nesse lançamento, eu tenho aqui a probabilidade é 2 sobre 11 avos. Um casal pretende ter 5 filhos e descobre que, ao fazer exames, que determinada característica genética tem probabilidade de 1/3 de ser transmitida a cada um dos futuros filhos. Nessas condições, a probabilidade de exatamente 3 dos 5 filhos possuírem essa característica é. Então vamos lá, essa questão aqui exige um pouco mais de habilidade.
Vamos pensar um pouquinho aqui no passo a passo. Primeira coisa, se 1/3 é a probabilidade de ter um filho com essa característica, então 2/3 é a probabilidade de o filho não ter tal característica, certo? Então, representado pelo evento C, a característica de ter o filho, ou seja, então, os 5 filhos têm a seguinte permutação, né? 3 não tem a características e 2 tem a característica, é isso que ele perguntou. Nessas condições, qual a probabilidade exatamente de 3 dos 5 filhos possuírem essa característica? Então, ó, esses 3 têm e esses não têm. Então, nesse caso, nós temos o quê? Uma combinação de 5 tomados 3 a 3. Então, 5 tomados 3 a 3 vai ser 5 sobre 3 fatorial, com 5 menos 3 fatorial, que é 2 fatorial. Então, isso aqui vai dar 10. Logo, 10 situações em que somente 3 dos filhos apresentam essa característica. E cada uma das probabilidades de ocorrência é o quê? 1/3. Lembra lá? Pode ocorrer de 1 a cada 3. Então, se a gente tem exatamente 10, então eu tenho aqui para o primeiro filho, 1/3, para o segundo filho, 1/3, para o terceiro filho, 1/3. O quarto e o quinto não tem, porque a probabilidade de não ter a característica é 2/3. Então, 2/3 vezes 2/3. Então, multiplicando tudo, eu tenho 4 sobre 243. Assim, a probabilidade é 10 vezes, 10 por quê, professor? Porque é aquela combinação que a gente fez aqui para encontrar a possibilidade entre os filhos, tá? É 10 vezes 4 sobre 243, que dá 40 sobre 243. Isso é um valor maior do que 15%, porque a resposta estava em percentual. Ok? Mas bem tranquilo assim, ficou no passo a passo, a gente consegue fazer. Então, a primeira coisa que a gente fez, determinar qual a probabilidade de o filho ter a característica. Segunda coisa, a combinação entre os 5 filhos, porque eu não posso pegar os 3 aleatoriamente, né? Eu tenho que fazer uma combinação para achar qual a probabilidade de cada deles terem essa situação. E o terceiro passo aqui é fazer só a multiplicação de 10 vezes o que você acabou de encontrar aqui na probabilidade. Questão de número 5. Um jogo consiste em lançar 5 vezes um dado cúbico, cujas faces numeradas de 1 a 6, cada uma com a mesma probabilidade de ocorrer. O jogador é considerado vencedor se obtiver pelo menos 3 resultados pares. A probabilidade de um jogador vencer é... Então vamos lá, passo a passo aqui. Primeira coisa, obter exatamente 3 resultados pares e 2 ímpares. Então você vai ter par, par, par e ímpar, ímpar. Então, você tem aqui 5 fatorial sobre 3 fatorial, porque você está considerando esses 3 aqui, ó, tá? 3 pares. Então, você tem exatamente 10 sequências. Então, 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, você tem 10, assim como vimos no exercício anterior. Então, cada uma das probabilidades é 1 sobre 2, ou seja, ou sai par ou sai ímpar, certo? Então, ó, 1 sobre 2, 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 ou seja, 50% de chance. Ou sai par ou sai ímpar. Então, para as 5, ou seja, para os 5 lançamentos, certo? Você tem exatamente 1 sobre 32. Então, vai ter 1 sobre 32 multiplicado por 10, que são 10 sequências que a gente acabou de encontrar lá em cima. Dá 10 sobre 32. Guarde esse resultado com você. Vamos lá. Segunda coisa, sair 4 resultados pares e 1 ímpar. Então, novamente, 5 tomados agora 4 a 4, né? Então, nós temos 5 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 1 fatorial, que foi 5 menos 4 aqui. Isso vai dar 5. Então, portanto, nós temos a probabilidade, vamos lá, meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio, dá 1 sobre 32 vezes 5. E vai dar exatamente 5 sobre 32. Guarde esse resultado com você também, vamos para mais uma possibilidade. Quinta possibilidade, todos os valores serem pares. Então, nós só temos uma sequência possível, que é par, 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 que é 5 tomados 5 a 5. Então, temos somente uma possibilidade. Isso vai dar também, de novo, né, a multiplicação de meio vezes meio vezes meio vezes meio, que vai dar 1 sobre 32. Logo, a probabilidade exatamente de ter 5 resultados é 1 vezes 32, que vai dar 1 sobre 32 mesmo. Tá bom? Agora, nós vamos juntar tudo isso. Então, a partir dos 3 eventos que a gente calculou, nós temos o primeiro resultado, que é 10 sobre 32,
o segundo resultado que é 5 sobre 32, e o terceiro resultado que é 1 sobre 32, ficando assim 16 sobre 32, que é exatamente 50%. Não esqueça de fazer as tarefas mínima e tarefa complementar. Obrigado e até uma próxima aula.